era fã de Elis. Eu não era fã de ninguém, eu acho. Mas Elis era uma referência que eu tinha de um canto muito emocional, emocionado, assim, muito forte. Quando eu fui fazer teste, eu não fui com nenhuma referência dela, assim, de ter escutado ou estudado a obra dela. Eu até não tive muito tempo e escolhi cantar como nossos pais, como eu mesma, assim. Essa foi a minha escolha. Porque Elis era muito verdadeira, muito sincera, assim. E não adiantaria eu ficar tentando imitar superficialmente a coisa. Durante os ensaios, eu assisti muita coisa, né? Muitos vídeos dela, muitos shows. E tinha um trabalho de um preparador vocal junto comigo, assim, o tempo inteiro, fazendo um trabalho técnico de tirar minha personalidade vocal e tal. Denis também, durante os ensaios, o diretor, Denis Carvalho, sempre pedindo para que eu não imitasse e que encontrassem a minha Elis, ou a minha interpretação de Elis, tentando me aproximar do temperamento dela, daquela personalidade dela, da essência dela, se é que isso é possível, né? Só que a gente não sabia o que isso ia dar com o público. Depois, com o público, você recebe uma aprovação, porque é a casa cheia há um ano, e esses aplausos e uma emoção muito grande das pessoas vindo falar com você. E as pessoas comentam algumas coisas, né? Você tem que se segurar, às vezes, para não relaxar com esses elogios também, ou com a parte positiva, nem com a parte negativa. Isso tem que se manter fiel ao seu diretor, à concepção também do espetáculo. Garoto. Eu nunca fiz um espetáculo com tanto alcance de público. Então isso é muito diferente, assim. Comigo foi gradual, assim. Eu saí de um teatro de pesquisa, já tinha feito outros teatros comerciais e grandes, para grande público e tal. Mas já tinha um tempo que eu estava em São Paulo fazendo teatro de pesquisa para pouca gente. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, retomei minha relação com a música e foi meio gradativo. Antes de fazer, ele estava fazendo uma peça que também tinha um sucesso público grande, que era o Gonzagão a Lenda, mas não era uma produção desse tamanho, nem era essa quantidade de espectador. Então, tem um reconhecimento grande. E eu ganhei, 5 prêmios, 4, muitos prêmios já. Um monte de indicação, isso também é um negócio de doido. E por onde eu passo na nossa área, assim, de arte, todo mundo ouviu falar da peça. É uma coisa incrível mesmo. Eu não sei muito falar de construção dos meus personagens, não, sinceramente. Eu procuro ler muito sobre, principalmente porque é um personagem verídico, né? Então eu preciso ouvir pessoas que conviveram com ele, ler. Até existe uma biografia muito boa do Ronaldo Bosco, chamado A Bossa do Lobo, do Denilson Monteiro, que é muito interessante. E eu vou deixando que isso vá crescendo dentro de mim. Eu não tenho um processo exato. Acho que cada personagem tem uma coisa diferente. Eu não tenho mesmo. Eu não sou um ator muito bagunçado nesse sentido. Eu acho que qualquer peça que trata de gente que viveu é muito difícil, porque você nunca, por mais fiel que você seja, você nunca chega nem a 1/3 do que foi aquilo. Uma vida é composta de... Num segundo só de uma vida, existe uma gama de sentimentos, existe uma gama de emoções, que é muito difícil você traduzir isso no palco, ou no cinema mesmo, na televisão. Então, eu acho que a gente sempre tenta uma aproximação, mas é sempre uma aproximação grosseira. Eu acho que isso é muito difícil de fazer, sempre. Porque você fica muito incapaz de mostrar o que aquela pessoa sentiu exatamente. Porque a gente sente tanta coisa no momento só, tem tantas emoções passando pela cabeça da gente naquele momento, até contraditórias, que é muito complicado você viver. Então, sempre fica uma coisa simplificadora. Eu acho que essa onda de musical biográfico é um passo que o Brasil está dando, né, que os atores, produtores de musicais no Brasil estão dando para que a gente crie um musical próprio, né? Eu acho que o Elis, por exemplo, já dá esse passo. Ele vai além. A gente só não copia o que veio da Brothers, a gente só não monta o que foi feito lá, mas a gente vai um pouco além. E eu acho muito importante num país completamente sem memória como o Brasil, que esquece rapidamente
Tem gerações já que não sabe quem é Elis Regina. E é bom sempre estar trazendo isso para que as pessoas fiquem lembrando, olha, essa pessoa existiu, ela foi importante para a história cultural desse país. Eu acho fundamental. E fico muito feliz de poder participar, já fiz vários. Fico muito feliz sempre de participar desse tipo de musical. Eu quero uma casa onde eu possa ficar do tamanho da paz. E ter somente a certeza dos limites do corpo. César Camargo Mariano é o segundo marido da Elis, também foi o diretor musical dela, fazia arranjos e a direção musical. Eles formaram uma dupla espetacular em termos musicais, porque eles se completavam muito, eram artistas muito perfeccionistas, então essa união deles gerou uma obra musical inigualável, assim. Então eu fui buscar, existe aí já uma biografia bastante significativa a respeito dessas pessoas, né? O próprio César escreveu um livro de memórias chamado Solo, um livro muito bonito, em que ele conta muito dos bastidores da vida dele na música, e eu fui buscar essas pesquisas aí para compor o meu César Camargo Mariano. A complexidade de viver uma pessoa que já existe é que ela existe ou que ela existiu, muita gente conhece, até onde existe a obrigação de você se aproximar do jeito dessa pessoa, da personalidade dessa pessoa, e até onde você tem uma dramaturgia que, mesmo calcada na realidade, ela acaba se tornando também uma ficção, porque a verdade é que a gente não sabe o que a Elis e o César conversavam na intimidade. Isso tudo acaba sendo fruto da imaginação dos autores, mas o César no palco, ele tem no espetáculo uma função, que é a função de ser o bom marido, digamos assim, o grande amor da vida da Elis. Então, tanto o texto do Nelson Motta e da Patrícia Andrade, quanto a direção do Denis Carvalho, levaram esse César a ser uma figura mais romântica dentro da trama que a gente conta. Então essa talvez seja a grande dificuldade. Eu resisti muito porque das minhas pesquisas eu encontrei um outro César, mas eu acho que eu consegui aí contrabalançar, chegar num meio termo entre o que a história da peça pede e o César verdadeiro. O que eu sei do pai dela é que o pai dela era muito quieto. Ele quase não falava, apesar de ele ter sido cantor quando ele era mais novo. E aí não dá para fazer um personagem quieto num palco onde eu tenho várias falas. Então eu tentei fazer uma pessoa mais séria. E aí, como é que seria esse pai chegando no Rio de Janeiro? Então, tipo, o primeiro lugar que ele vai é no Beco das Garrafas, onde tem o Lenny Dale, que é uma figura super andrógena, que é um cara masculino que dança e que rebola. E que eu fiquei imaginando, para o pai isso seria um absurdo, né? Ver tudo aquilo. Então eu fiquei buscando como seria ele descobrindo essas novas coisas no Rio de Janeiro. E aí eu peguei muita referência do meu pai, porque meu pai é muito engraçado. Tem muita coisa do meu pai, por exemplo, tem uma coisa que é engraçada nele. Quando eu falo alguma coisa, meu pai está com 82 anos. E aí, quando eu falo alguma coisa, tipo, ai pai, por que você saca dinheiro no banco para fazer depósito? Por que você não vai lá e faz pela internet? Aí ele vira e fala, internet, ele acha um absurdo. Então eu uso umas coisas dele, por exemplo, quando ela fala que ela quer que o Jorge Ben é o cara que lançou o samba esquema novo, aí eu resmungo, samba esquema novo, faço igual ao meu pai, faço umas coisas do meu pai. O personagem é homenagem pro meu pai, mas o espetáculo em si é homenagem pra minha mãe, que é a fanzona da Elis Regina. E com a minha mãe, desde molequinho, eu aprendi a gostar da Elis. Assim. Eu sabia, com 4 anos de idade, eu cantava o Bêbado e Equilibrista de cor. Assim. E ela pedia, canta a música. Aí eu cantava a música inteira, que é uma música comprida, que não repete em momento algum, e eu já sabia a letra. Mas desde molequinho eu pedia pra minha mãe, me leva no show da Elis, me leva. Ela falou, filho, você é muito pequeno, quando você for mais velho, eu te levo. Não deu tempo. No.
convidar você para assistir Elisa Musical aqui no Teatro Oi Casagrande, de quinta a domingo. É um espetáculo emocionante, vocês vão adorar. Espero lá.